rogamos aos diletíssimos instrutores espirituais da casa que nos auxiliem a todos no trabalho de hoje. A falta de conhecimento espiritual da nossa humanidade terrestre faz com que as pessoas vivam, no geral, voltadas exclusivamente para as coisas materiais. Todo lugar que nós vamos, vemos as pessoas, numa generalidade, há honrosas exceções, mas na generalidade as pessoas cogitam quase que exclusivamente dos assuntos de ordem material. As religiões tradicionais sofreram muito esta influência e passaram, consequentemente, a dedicarem-se ao culto externo, aos paramentos, às solenidades, às exéquias, a todas aquelas coisas de ordem puramente material. Todavia, os grandes espíritos, os espíritos sábios que dirigem a vida planetária, a Terra não está solta no universo ao acaso. Há inteligências sapientíssimas que estão muito além do nosso entendimento imediato. Eles conduzem a vida planetária e não perdem a oportunidade de interessar os homens em termos espirituais. A humanidade terrestre, espiritualmente, é assim como uma criança espiritual. Está interessada nos folguedos, nos prazeres do mundo, sem qualquer cogitação de ordem superior. Nós olhamos na página da história, sempre vamos encontrar aqueles excelsos exemplos, seres extraordinários que vieram ao mundo e muitas vezes deram a própria vida como exemplos para despertar o homem para seus valores espirituais. O mundo é muito enganoso. Parece que nós estamos aqui para ganharmos dinheiro e nos cercarmos de conforto e tudo mais. Se nós à noite olharmos o céu estrelado e começarmos a meditar sobre essas grandes constelações, ficamos assim perplexos com as grandezas do universo. Então, será que tudo isso está à nossa vista, tanto no microcosmos, aqueles mundos, entre aspas, infinitesimais, ao macrocosmos, há uma correlação extraordinária que nós pressentimos e não sabemos explicar. A ciência terrestre desconfia de muitos elementos cósmicos, como os neutrinos e outras partículas. Você vai ali na rua e levanta o seu dedinho assim, alguns milhões de neutrinos passam pelo seu dedo, e em pleno sol, trilhões. São partículas que nós sabemos que existem, mas que ainda não conseguimos entender bem. É essa obra majestosa que equilibra o universo e que nos deixa assim encantados. O próprio progresso da humanidade, todos os aspectos, na ciência, na indústria, na educação, em todos os setores da humanidade, nós vemos progressos que são outros tantos apelos para que o homem, vivendo civilizadamente,
ele possa se perguntar a si mesmo, afinal de contas, o que eu estou fazendo nesse mundo? A doutrina espírita nos ensina que as revelações espirituais, elas são constantes. Todas as pessoas, não há uma pessoa nesse planeta que ainda não tenha sido atingida por algum fenômeno estranho que não soube explicar. As pessoas, às vezes, têm temor noturno, têm medo do escuro. Por quê? Poxa, mas eu sou um adulto, como é que eu tenho medo de escuro? Fico com medo da noite. Você tem o direito de ter medo de sair à noite em São Paulo. Isso tenha mesmo por uma questão de cautela. Porque parece que toda a ordem está abolida. A situação que nós vivemos. Porque nós estamos vivendo um ciclo de transição. É o chamado fim dos tempos. Então, a espiritualidade que conduz a vida planetária está liberando aqueles espíritos que vão ter a sua última oportunidade, ou se melhoram, ou são transferidos para mundos menores, mundos inferiores, que vão conhecer as trevas exteriores e o choro e ranger de dentes. Essas palavras são do Cristo. Jesus chamou a atenção, previu essa época que estamos vivendo. Então a doutrina espírita faz luz sobre tudo isso. E um detalhe, sempre através da mediunidade. Aqueles apóstolos, entre aspas, da história, desde eras remotas à atualidade, eles eram médiuns, mesmo que desconhecessem. É que nós, espíritas, ao estudar a doutrina e os ensinamentos do livro dos médiuns, passamos a descobrir todo um mundo e temos uma felicidade enorme em conviver com esses mundos celestes que nos cercam. A humanidade terrestre conheceu 3 revelações. A primeira delas, que foi essencial para a espiritualização da Terra, meus amigos, é que nós estamos vivendo agora acordados em 2011, mas lá naqueles idos tempos, há 2000 e tantos anos atrás, nós também vivemos a época de Moisés, que foi a primeira grande revelação espiritual que o mundo conheceu. Aquilo foi um marco na história da humanidade, em que veio com uma inteligência como Moisés nos trazer o monoteísmo. A humanidade teve que se desvencilhar daqueles deuses de pedra da antiguidade, estudar como Moisés um novo pensamento de um Deus único, espiritualizado, que veio nos trazer as possibilidades de um grande progresso. Antes de Moisés, o mundo era politeísta, era mitológico, mágico. Com Moisés, chegou a grande revelação. A gente lê os 10 mandamentos. Como pode um espírito, só um Moisés, para naquela época, fazer essa tradução dos pensamentos superiores e nos trazer aquele decálogo? Nós estamos usando a expressão Moisés, mas à época ele chamava-se Mesu, era a expressão da época, mas isso aí não ajuda em nada, é o chamado cultura inútil, saber que Moisés era chamado pelo seu povo de Mesu. A segunda revelação foi a vinda do Cristo. Essa foi a grande revelação da história da humanidade.
Veio Jesus com o seu evangelho, que é um manancial de ensinamentos morais, éticos, religiosos, e que tendo no amor o corolário desses ensinamentos, porque não era só um ensinamento, era também um convite à transformação espiritual dos homens terrenos. Infelizmente, as tradições religiosas mudaram a mensagem do Cristo em solenidades. Nós vemos aqueles mesmos deuses de pedra que Moisés tanto combateu, nós vemos hoje nos tempos modernos uma cópia daqueles costumes romanos que os amigos já são crescidinhos, não lembram bem, né? Mas quando nós éramos crianças, íamos lá no templo de Apolo, de Diana, e tinha também os deuses domésticos, nomes familiares, que tinham nas casas. As casas tinham um nicho, então você escolhia um deus do Olimpo romano, punha ali um nicho. Meus amigos, até hoje nós vivemos essas imagens. Não prestamos atenção que Jesus foi o único pensador, o único filósofo, o único doutrinador da humanidade que chamou Deus não só de Criador, mas de Pai. Foi o único. Não vimos em Platão, não vimos em Demóstenes, não vimos em Sócrates, não vimos em nenhum dos grandes pensadores da antiguidade qualquer referência a Deus como Pai. E aí nós concluímos um aspecto para lá de importante. Se Deus é o Pai de todos nós somos irmãos. Costumo ouvir entre os espíritas a expressão irmão. Então Jesus veio nos provar, nos trazer com a sua autoridade espiritual de um espírito máximo nos espaços terrestres, no cosmos. Ele foi o autor de tudo que nos cerca, toda a geologia terrestre, todo o equilíbrio planetário, todo o magnetismo. A gente, em física, estuda essas partículas, sabemos o que é um nêutron, o que é um próton, o que é um elétron, sabemos a sua composição, mas afinal de contas, o que é um elétron? Um elétron, meus amigos, é uma forma pensamento. Isso nos deixa assim perplexos. O nosso planeta terrestre é uma forma, é uma ideia. Só que esses grandes espíritos têm um poder inimaginável. Conseguem captar o fluido universal, que é a matéria-prima básica do cosmos, e transformar nessas massas ígneas que compõem o nosso miolo terrestre. Você pega uma bússola, ela aponta sempre para o norte. Ela deve ser nortista a bússola, né? Aponta sempre para o norte. Por quê? Porque esse fluido magnético, o que é o fluido magnético? Sabemos que ele existe. Observamos seus efeitos, exploramos as suas faculdades, mas não sabemos o que é. Mas o espírita sabe, porque sabe que estes fenômenos que envolvem a vida planetária física são fruto de pensamentos inimagináveis para nós. Então, esses magnos espíritos que chamaram Deus de Pai, dando-nos a todos a identidade de irmãos, eles são
os nossos serventuários, são eles que mantêm o nosso globo terrestre, porque a gente pega um carro, vai para o centro da cidade, aqui e ali, e não pensamos que somos astronautas. Nós somos em pleno universo, gravitando, correndo atrás do Sol. A Terra tem 11 movimentos. Na escola nós aprendemos que são 3, né? Rotação, translação e aquelas obliquidades que o planeta, como um bêbado, se movimenta na sua jornada celeste. Mas para os astrônomos são 11 movimentos. Só para uma cultura inútil para os amigos que querem ver mais um movimento, o Sol está indo em direção a um ponto no infinito chamado Apex, junto à constelação de Hércules. E a Terra, com aquele cachorrinho alegre balançando o rabo, vai em volta do Sol, vai junto com o Sol. Então, o nosso movimento de translação, ele não é uma elipse fechada. Ele é uma espiral, porque o Sol vai e a Terra vai atrás. Se você pulasse da Terra, não, eu vou pular e vou ficar aqui. No ano que vem ela passa aqui, eu embarco de novo. Ela vai passar muito longe. Porque o Sol vai em uma velocidade, e as velocidades cósmicas são inimagináveis para o espírito humano. E a Terra vai, no seu movimento de translação, passar muito longe daquele ponto que você desembarcou. E aí você perde o bonde da história. Lá vai a Terra embora atrás do Sol. Então, meus amigos, todas essas majestades existem dentro de cálculos inimagináveis para o nosso entendimento humano, a nosso serviço. Então Jesus nos chamou de irmãos ao chamar Deus de Pai. Mas a filosofia cristã não se realizaria na Terra em um século e nem um milênio, pela sua profundidade. A filosofia cristã haveria de penetrar na Terra como a chuva que cai do céu e penetra no solo, juntando-se as impurezas do próprio terreno e o monoteísmo que Moisés nos trouxe, a filosofia que Jesus nos trouxe, haverá de ser aquele barro amassado com a luz, princípios celestes misturados com os princípios humanos, até que o homem consiga despertar para essas grandezas espirituais. E Jesus previu isso, previu que os homens malbaratariam os seus ensinamentos, dando a eles feições puramente humanas. Então você entra num templo religioso, levanta a mão, eu creio no Senhor, pronto, aí já vai para o céu. Quando Jesus foi um educador, nós dizemos que Jesus é o nosso divino mestre. E o que o mestre faz? Ensina. E se nós fazemos de ouvidos moucos a esses ensinamentos, teremos que voltar ao pó do mundo tantas vezes quantas forem necessárias para despertarmos os nossos espíritos para as realidades da nossa alma, da nossa condição de seres eternos. Então Jesus chamou a atenção: quando eu for para o Pai, eu vos enviarei um novo Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos lembrará tudo o que vos tenho dito. Não é o que estamos fazendo nessa noite, meus amigos? Lembrando os ensinamentos, os carinhosos ensinamentos do Mestre. Isso está no capítulo 14 do Evangelho de João.
Então, meus amigos, nós não podemos esquecer de que a doutrina espírita veio por uma profecia de Jesus. Nós lemos nos livros espíritas da codificação a expressão o Espírito da Verdade. Aqui na Terra, se você se fazer passar por quem você não é, você pode sofrer uma sanção penal. É a chamada falsidade ideológica. Nas esferas da luz, aqueles espíritos são tão integrados que um é como se fosse o outro. Então o Espírito Verdade, que ditou a Allan Kardec os ensinamentos espíritas, era o próprio Cristo, ou o Espírito de Jesus, ou outro Espírito da sua hierarquia. Então, meus amigos, ali estão ensinamentos para transformar com essa terceira revelação toda a nossa humanidade, para que nós possamos, à luz da lógica, numa concepção racional, os ensinamentos espirituais. Na Terra, criou-se o verbete espiritismo. Na verdade, esses princípios existem no universo. São os princípios cósmicos que governam a vida interplanetária, que aqui demos o nome de espiritismo, e que aprendemos com a reencarnação, que os túmulos estão vazios. As pessoas que vão respeitosamente cultuar os seus entes queridos nos cemitérios, aquilo é de muito agrado, é muito cativante para os espíritos que são lembrados, homenageados nos cemitérios. Só um detalhe, que eles não estão lá. É comum um ente querido conviver com a família, isto é muito comum. Por isso que, às vezes, alguns médiuns pouco esclarecidos, na sua casa está cheio de espírito lá. É mesmo. Fale baixo, porque aqueles espíritos é a tia, o avô, o pai, a mãe, que às vezes não se sentem felizes nas colônias espirituais onde residimos, e pedem a misericórdia divina de continuar lá nos seus amados. E Deus é bom, Deus é Pai, permite que os irmãos convivam juntos. Então, no dia de finados, eles vão juntos receber homenagem lá no cemitério. Vivem ali em casa o ano inteiro, mas no finado vão lá no cemitério. São as nossas tradições espirituais. Meus amigos, a doutrina espírita abre as nossas mentes para as nossas realidades espirituais do futuro. As pessoas têm muito medo da morte. Ainda hoje falávamos sobre isso. Uma pessoa muito querida, que está assim, com um pé na cova e outro na casca de banana. Está assim, morrendo de medo da morte. Meu amigo, tenha medo de andar em São Paulo à noite. Isso sim que você deve ter medo. E não precisa ser, de repente eles fazem hora extra, trabalham de dia também, não é isso? Então, meus amigos, todos nós temos uma data aproximada em que vamos deixar a Terra. E somos tratados por espíritos especializados no corte dos cordões que retém o nosso corpo espiritual na matéria densa. É um processo muito bonito de estudo. Os amigos podem, quando deixarem a Terra, pedirem aos técnicos espirituais
que fazem esse trabalho a oportunidade de assistir o desligamento. É uma coisa linda. Mas as pessoas atrapalham essa recomendação do Marcos. Os enfermeiros espirituais vêm aqui em grupos e eles sabem, as pessoas, o que estão cada um precisando. Se a pessoa está fixada nos temas espirituais que estamos estudando, essas pessoas oferecem facilidade a esses enfermeiros espirituais para que eles nos socorram a todos. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Aquilo que fazemos, merecemos essa ajuda. Então, meus amigos, esse desligamento espiritual acontece quando as pessoas facilitam as coisas. Há ocasiões que esses técnicos espirituais têm que adormecer o paciente, porque ele resiste, teme deixar a terra. Meus amigos, eu gostaria de entender por quê. Deixar esse mundo com uma missão cumprida com responsabilidade é uma bênção. A terra é um mundo provacional. Nós estamos no momento de transição. Já já a terra será um mundo de regeneração. Por falar nisso, eu peço aos amigos licença para um adendo a esses comentários. Se você sair aqui da terra voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e viajar 52 anos numa certa direção, você vai chegar numa área cósmica, que quando nós estávamos começando a aprender a trepar nas árvores, com a ajuda do rabo, nós éramos símios, o antropopiteco. Essa estrela de primeira grandeza, que tinha uma cadeia de mundos, começou a viver uma época como a Terra vive hoje, nosso sistema solar. E muitos espíritos queriam ir para frente, e muitos estavam atrapalhando. Então houve o chamado fim dos tempos dessa região cósmica. E esses espíritos vieram para a Terra porque eles eram muito orgulhosos. E eles trouxeram esses conhecimentos. É por isso que nós olhamos naqueles desenhos maias, as pinturas dos astecas, dos templos egípcios. São recordações do que nós estudamos aqui. Aqueles núcleos chamados de iniciados espirituais, eles dominavam o que os espíritas dominam. Eles praticavam a mediunidade de efeitos físicos extraordinários, porque eles eram muito orgulhosos, mas tinham um conhecimento profundo, e retiveram naqueles templos, na Índia védica, nas pirâmides do Egito, entre os maias e outros povos, fizeram os calendários maias, deixam os nossos astrônomos de hoje enrubescidos. Há conhecimentos que eles tinham. Eles eram orgulhosos. Então, meus amigos, Jesus, eu vos enviarei um novo Consolador. E coube ao Espiritismo a missão importantíssima de popularizar os ensinamentos espirituais. Aquilo que ficou naquela retaguarda iniciática, nós trazemos na iniciação espírita. Peço desculpa pela garganta. Então nós tivemos nos ensinamentos espíritas a origem de todos esses princípios que nós estudamos
nos livros da codificação. Meus amigos, desculpe, mas eu estou com a garganta muito afetada. Então, esses espíritos nos trazem os conhecimentos através dos médiuns. Quando nós dissemos no começo dos nossos comentários que todas as revelações vêm através da mediunidade, a mediunidade, meus amigos, ela é inerente à alma humana. O Espiritismo assusta a humanidade, porque em apenas 150 anos o Espiritismo chegou a todos os continentes. E sendo a mediunidade inerente à alma humana, é impossível vetar-lhe a luz. Falamos no outro dia aqui a respeito de um turco que se tornou espírita, porque tendo em casa uma filha médium, a menina manifestada, incorporada, com um parente remoto, falava um dialeto turco, e que ele entendia que eles falavam naqueles rincões da Turquia, e ele teve que se render à realidade. Ele era um próspero comerciante, e tinha no cofre um livrinho preto, com a verdadeira contabilidade. Uma é aquela que vai nos livros, vai para a fiscalização, para o DARF. E outra que ele tinha no livrinho preto, que era o verdadeiro. E ela, manifestada, falando num dialeto turco, disse para ele tudo o que estava escrito no livrinho preto, que só ele sabia. Aí ele jogou a toalha. A partir de hoje eu sou espírita. Agora eu acredito. Meus amigos, não tem como. O mundo será espírita. Não tem como. Porque o espiritismo é a ciência cósmica. E nós marchamos nessa direção, queiramos ou não queiramos. Mas o mundo vai sendo transformado aos poucos por esses ensinamentos, e nós conheceremos um novo céu, uma nova terra, e só então a nossa humanidade será feliz, conhecerá a verdadeira paz, porque da terra serão levados os espíritos impenitentes, endurecidos, que não querem colaborar com as realidades espirituais, para que esses irmãos, ao serem transferidos para mundos primitivos, levem para lá o conhecimento espírita. Eles ajudarão aqueles silvícolas das cavernas, daqueles mundos primitivos, que a terra já foi no passado remoto, e a eles ensinarão o arco, a flecha, a agricultura, a construção de casas, o fogo e uma série de recursos civilizatórios, para que aqueles irmãos nossos também deixem de ser mundo primitivo para ser o que é hoje a terra, provas e expiações. Então, meus amigos, façamos uma forcinha para cumprirmos com todos os nossos deveres humanos, nossos deveres materiais. Se você tem propriedades, patrimônios, cuide deles com responsabilidade, mas não se esqueça que todos os patrimônios que nos chegam às mãos, de todos os matizes, são empréstimos, para ver o que vamos fazer com esses brinquedos na terra. E no momento oportuno, Deus devolverá ao mundo esses valores e nos levará para a pátria espiritual